Jesus Cristo? A igreja, os fariseus, os saduceus e os escribas e os doutores da lei da Bíblia. Então, irmãos, se a religião não for uma religião de liberdade e com esclarecimento, ela pode levar as pessoas a fazer coisas muito erradas, para seguir as tradições, para seguir os costumes do povo. Então eu tenho muito medo de religião sem vida. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no verso 9, e vejam o que Jesus fala sobre isso. Eu tenho medo de religião sem entendimento. E então eu quero dizer a razão pela qual eu gasto tanto tempo para ensinar a igreja. Eu quero que a igreja aprenda, porque ela precisa de aprender, precisa ter uma religião com clareza de raciocínio, com entendimento. E então aqueles ritos sem vida, Marcos 7, 9, aqueles ritos sem vida, vejam o que Jesus diz sobre eles aos fariseus lá. Quem lê aí para nós? E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente, não é bem assim. Rejeitais os preceitos de Deus. O que é os preceitos de Deus? A Bíblia. A Bíblia. Isso são os preceitos de Deus. Para guardar o quê? As vossas próprias tradições, os costumes da família, essas coisas dessa natureza. Então, irmãos, eu quero dizer que essa questão de liberdade religiosa é uma coisa importantíssima. Foi um dos propósitos para a vinda de Jesus Cristo. E quando ele diz assim: e conhecereis a verdade. E o que é a verdade? Nos libertará. Por que nos libertará? Então, se alguém falar assim para você: se você não fizer isso, você será amaldiçoado. O que você faz, Douglas? Eu sei o que você faz. Ri. Por que ri? Porque você sabe que aquilo é bobagem. Você sabe que aquilo é besteira. Então você está livre dessas coisas. Você não precisa se submeter a sacrifícios. E então, gente, uma das coisas mais importantes que nós podemos passar aos nossos filhos é o ensino da Bíblia, o ensino da Palavra de Deus. Se eles conhecerem a verdade, nunca jamais serão levados por ventos de doutrina. Se eles conhecerem a Bíblia, senão eles serão dominados e levados e subjugados por esses grupos religiosos de toda a natureza, tá? O homem, na sua maioria, e eu acredito que em todo mundo, ainda acredita que a religião é algo meritório, que você faz alguma coisa para ganhar a salvação. Em uma grande medida, isso talvez por causa das igrejas mesmo, porque as igrejas pregam de alguma forma isso, que os homens precisam fazer alguma coisa para ganhar a salvação. E não é verdade. Nós fazemos alguma coisa porque somos salvos, não para sermos salvos. Que diferença tem isso, Camila? Fazer alguma coisa porque é salvo ou fazer alguma coisa para ser salvo? Veja lá, se eu faço alguma coisa para ser salvo, eu estou dizendo assim: eu não sou salvo. Não sou salvo, e o que Jesus fez não é suficiente. É preciso que eu acrescente alguma coisa, certo? Agora, se eu faço alguma coisa porque eu sou salvo, significa eu sou agradecido por aquilo que Jesus fez por mim. Então eu quero ser útil para o meu próximo. Isso faz muita diferença. Mas se você olhar o romanismo,
pentecostalismo, todo, ele acha que a questão de obras é importante, é muito importante. Então isso, gente, Paulo enfrentou esse problema. Sabe quem estava defendendo essas coisas? Vocês não fazem ideia. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava defendendo essas coisas. Então, deixa eu explicar o contexto da carta aos Romanos. Acho que eu vou voltar para Romanos. Da carta aos Gálatas, que vocês vão entender isso aí. Na época, os judeus estavam sendo perseguidos, muito perseguidos. E então a igreja tinha muito problema e os imperadores mandavam prender, espancar e tomavam as propriedades dos cristãos. E o pessoal foi se convertendo e vindo para a igreja. Tá? E Pedro achou aquilo muito interessante. Aliás, foi através de Pedro mesmo que os gentios começaram a vir para a igreja. Né? Se você olhar em Atos 10 relata a história de Cornélio, relação de Cornélio com Pedro. E então ali Pedro prega o evangelho e Cornélio se converte. Cornélio era gentil e ele se converte. E Pedro achava bom, mas então os judeus vieram e Pedro pensou assim: nossa, mas esses judeus vão me encontrar e vão me ver visitando casa de gentios e comendo com eles. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais visitar nenhum gentio e não vou mais comer na casa de nenhum gentio. E tem outra coisa, daqui para frente eu vou ensinar que eles precisam ser circuncidados se eles querem ser salvos. E Pedro começou a ensinar isso. E então, se esse ensino de Pedro, só para que tenham uma ideia da gravidade do assunto, se esse ensino de Pedro tivesse passado, nós hoje, no máximo, teríamos sinagogas, mas não teríamos igreja cristã. Aí Paulo resistiu a Pedro face a face e publicamente ele disse que Pedro estava errado e ele repreendeu Pedro publicamente. Então a coisa não foi muito suave, não. Foi uma repreensão pública, porque a verdade deve prevalecer sobre todas as pessoas. A verdade deve prevalecer em qualquer lugar. Então este foi o tema do apóstolo Paulo, tá? Na carta aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. Então, se vocês notarem bem, a carta aos Gálatas é um resumo, é uma síntese, como que fosse um esqueleto da carta aos Romanos. Da carta aos Romanos. A carta aos Gálatas é mais breve e a carta aos Romanos é detalhada, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, o assunto da carta, quando vocês lerem carta aos Gálatas, vocês têm que entender isso. É a carta da liberdade cristã. Aí, vamos ver aqui no texto que eu li para vocês, que nós lemos aqui juntos, de 1 a 9, que este era o assunto. E ele diz assim, o verso 6, o que diz aí no capítulo 1? Capítulo 1, verso 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Isso. Então, Paulo fala assim, eu estou admirado que vocês estão deixando Jesus Cristo para seguir outro evangelho. Ele estava admirado mesmo, Solange? Ele estava admirado? Não, não estava. Isso é uma figura de linguagem, chama-se ironia. Ironia. Então, às vezes a gente pensa que ironia é só coisa ruim, né? Nem sempre é uma coisa ruim. É uma figura da literatura, a ironia. Quando eu digo o oposto de uma verdade evidente, que é do domínio de
todos e eu falo o oposto dela. Por exemplo, alguém ofende o outro lá e eu falo assim para ele: muito bonito, hein? Muito bonito, não é bonito aquilo que ele fez, mas eu digo muito bonito. E o que quer dizer isso? É uma zombaria, uma ironia. Isso é uma figura da nossa literatura, ironia. Paulo faz uma ironia aqui. Estou admirado, hein? Elias, os profetas de Baal. Elias também fala a mesma coisa. Quem sabe se o Deus de vocês está dormindo? Chama mais alto, grita mais alto, né? Isso é uma ironia. E aqui Paulo usa dessa ironia. Estou admirado, hein? Vocês deixar a Jesus Cristo para seguir outro evangelho. E o que ele fala que é outro? No verso 7. O que é outro aí? Quem lê? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Deus. Que não é outro, mas é que tem alguns que estão perturbando vocês e querem perverter, mudar o evangelho de Cristo. É isso que as pessoas fizeram nos dias de Jesus Cristo, jeitosamente. Então, gente, eu tenho muito medo dessas pessoas que jeitosamente fazem isso. Eu tenho muito medo e que querem mudar o evangelho de Cristo. Agora aí Paulo fala assim: olha, o que vocês devem seguir é o texto bíblico, só a palavra de Deus. E então ele diz de forma muito clara no verso 8 o que eles deviam seguir. Vamos ver? Quem lê o verso 8 para nós? Mas ainda que nós, com o mesmo anjo vindo do céu, nos pregue o evangelho que vá além do que nos temos pregado, seja anátema. Se eu mesmo vier aqui e pregar um evangelho diferente, falar: ó irmãos, tudo que eu falei antes estava errado, e o que eu quero ensinar agora é o que é verdade, eu quero que vocês sigam isso, diferente da Bíblia agora. Ele diz que é para ser. Eu fui a um acampamento uma vez, passei por um acampamento, né, uma vez, e tinha um pregador lá que eu não conhecia, e ele falou assim para os jovens: irmãos, eu quero contar para vocês um sonho. Não chamou de sonho. Eu quero contar para vocês uma revelação que eu tive de Deus. E o meu assunto hoje é essa revelação. Eu quero dizer que isso não está na Bíblia. Primeira coisa. Ele diz: na minha visão, eu fui até o céu. E quando eu cheguei lá no céu, ele dizia, um pregador empolgado, quando eu cheguei lá no céu, o anjo me mostrou uma grande sala. E a sala estava cheia de objetos caros e de luxo, coisa rica. E eu perguntei ao anjo que me mostrara aquilo: o que são estas coisas? E o anjo me disse: eram suas, mas você não as pediu. E os jovens faziam Então, pode ser muito bonito isso. Primeiro, aquilo que Deus tem de nos dar, Ele nos dá. E qualquer um que venha e pregue um evangelho que vá além desse, seja anátema. O que significa anátema? Amaldiçoado, com força, desprezado, rejeitado. Então, a quantidade de gente que segue essas coisas aparentemente maravilhosas e espetaculares é uma grandeza, não é assim? Em todo lado nós encontramos esse tipo de Paulo por aí. Não, mas fui particular dele depois. Eu falei que sim. Mas tem uma passagem que Jesus diz: e tudo quanto pedires em meu nome eu farei. Eles não fazem isso? Como é que é? E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, não é? Isso está no livro de Mateus, no Sermão do Monte, não é? Não é nisso que se baseiam eles para esse pensamento? Pode até ser, mas vamos deixar essa passagem no Sermão do Monte. Pedi, e dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. E tudo que pedis em meu nome,
Hã? Crendo recebereis também. Quem encontrar aí pode. E eu vou explicar as duas passagens, a do Sermão do Monte e essa tudo que pedires em meu nome. Tá bom? É muito importante, por isso que são importantes as colocações. Eu vou primeiro explicar. Está em Mateus 7:7. Então eu vou explicar primeiro tudo que pedires em meu nome e depois vou explicar essa aí de Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo o que pede, todo o que pede recebe, todo o que busca encontra e o que bate abrir-se-lhe-á. Certo? Então eu vou explicar primeiro a que você colocou, tudo que pedires em meu nome e depois vou explicar essa. Tá? O que é pedir alguma coisa em nome de Jesus? É certo que tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele nos dá. Tudo. Certo? Isso é uma verdade. Não há como negar. Tudo que pedirmos em nome de Jesus. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu estou querendo comprar uma Ferrari. Aí eu resolvi comprar uma Ferrari em nome do Mazinho. Eu chego lá e falo assim, eu quero uma Ferrari em nome do Mazinho. Eu posso comprar uma Ferrari em nome do Mazinho? Por que não? Só se ele permitir. Não, se ele me der uma procuração, Em nome dele. significa é isso que ele quer, então eu posso fazer em nome dele, porque ele me deu uma procuração dizendo, é isso que eu quero. Bom, quando eu falo tudo que pedir, Jesus diz, tudo que pedir em meu nome, significa que tem que ser alguma coisa que Ele queira que você faça. Certo? Porque eu não posso chegar em nome de Jesus, eu quero comprar essa garrafa de pinga, ou de uísque, ou de coisa assim. Não posso, Jesus não quer isso. E também, né, pastor, deve começar que a pessoa deve ser dele. Já da parte dele. Não é qualquer um que pede. Eu só posso fazer alguma coisa em nome de vocês, se vocês quiserem que eu faça. Tá? E eu só posso fazer alguma coisa em nome de Jesus, se Jesus quiser que eu faça. Então, primeiro eu tenho que saber, Jesus quer aquilo, para depois fazer. Então, tudo que pedires em meu nome, qual o problema? É que a nossa má intenção coloca ênfase em tudo. Mas o texto bíblico coloca em meu nome a ênfase é em meu nome. Eu só posso pedir em nome de Jesus aquilo ao Pai, alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, aquilo que Jesus quer que eu peça. Pastor, Então o que Ele quer que eu peça? Para a glória dele. Essa é a explicação dessa colocação de Misael. Agora a segunda explicação. Pois não. Na 1 João 5,14 não explica um pouco isso? Não, eu não entendi. 1 João 5,14. Sim. 1 João 5,14 não explica um pouco isso? Sim, pode falar. Não precisa. Vai falando, vamos na escola para isso. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É a mesma coisa. Segundo a sua vontade, ou em seu nome, significa mesmo? Muito bom. Muito Como obrigado. Ele quer, segundo a vontade. Segundo a sua vontade. Ou seja, eu só posso pedir em nome de Jesus aquilo que Jesus quer. Mas as pessoas torcem tudo isso aí, né? Eu me lembro de ter visto já várias vezes, né? Que as pessoas falam assim, Deus ajude que você quebra a perna. Os meninos quando brigavam lá, um falava para o outro, às vezes uma mãe falava para o filho. Então, isso aí pode pedir à vontade que ele não consegue. Tudo segundo a sua vontade. A sabedoria de Salomão não é assim. Deus Ok. ouviu ele. Ok. Agora vamos ver a passagem de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bem, irmãos, o assunto aí é o Sermão do Monte.
certo? E antes, aí no Sermão do Monte, Jesus tinha falado assim, o padrão falou assim, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já cometeu adultério. Se você odiar um irmão, você já é digno de ir para o inferno. E se você ouviste o que foi dito, pois é, eu porém vos digo assim. E ele fala assim, quem é você que quer tirar o cisco no olho do seu irmão? Tem um olho uma trava no seu olho, então você tira primeiro a trava do seu olho, depois você tira o cisco do olho do irmão. Então o padrão de vida do Sermão do Monte é um padrão elevadíssimo. Elevadíssimo. Então, quando ele terminou de pregar, então a opinião dos ouvintes é que ninguém pode viver de acordo com esse padrão. Ninguém pode viver de acordo com esse padrão. Com essa opinião, Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O quê? Condições para manter esse padrão de vida, para viver de acordo com o que eu estou pregando. É isso que eu estou dizendo. E não que você... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos que Ele me concedeu. Mas às vezes, eu agradeço mais a Deus por aquelas que eu pedi e Ele não concedeu. Porque elas não eram boas para mim. E Deus sabia disso. E Ele então concedeu as que eram boas para mim. Eu não sei o dia de amanhã, mas Deus sabe. Por isso a oração mais importante que existe é descansar em Deus. Seja feita. Eu tenho muito medo da oração que quer ensinar a Deus como me tratar. Senhor, me dá aquele emprego. Como é que eu sei que aquele emprego vai ser bom para mim? Senhor, deixa eu casar com aquela moça. Como é que eu sei que aquilo vai ser bom para mim? Então, gente, isso é muito relativo. A atitude mais consagrada que existe é colocar-se nas mãos de Deus. Seja feita a tua vontade. E aqui no Sermão do Monte, a oração é essa aqui, então. Se você pedir, Deus vai te dar condições para manter esse padrão de vida. Não é que Deus vai dar o que você pedir. Mas se você pedir isso, que isso é da vontade de Deus, que é pedir em nome de Jesus, que é pedir segundo a vontade de Jesus. Isso é muito claro na Bíblia, então eu preciso levar em conta isso. Sim. Quando a gente faz orações para determinada coisa, tudo está apontando para aquilo. Esse período de espera, até a coisa se concretizar, o que nós fazemos nesse período de espera? Esperamos. Não, mas ele não está mais conectado. Não, esperamos só. Espera, ó minha alma, descansa, ó minha alma no Senhor. Espera no Senhor. Esse é um caminho bom, esperar em Deus, que as coisas aconteçam. Pastor, a semana passada, quando o Paulo fez a devocional, ele falou a respeito de quando a gente pede e a resposta não vem, né? Aí ficou, quanto tempo eu devo orar por aquilo que eu quero? Uhum. E vou fazer uma pergunta. Uhum. Quanto tempo eu oro? Por exemplo, Sara orou, sei lá, até a velhice dela para o filho, né? A versão Bíblia em Lucas 18. Tinha que estar aqui, né? No domingo de manhã para a gente responder para o Paulo, né? Lucas 18. Está aberto. 15. O verso primeiro. O verso primeiro? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quem mesmo você perguntou? É isso aí. Mas eu vou continuar. Vamos lá. Eu gosto de que acontece com esse a gente exercício também, é né? muito bom. Isso. E se essa não for a vontade de Deus, né? A vontade de Jesus para a minha vida, aquilo que eu estou Que você ore sempre sem se cansar é a vontade de Deus. Deus já disse que é.
Agora, que você aceite também aquilo que vem da vontade de Deus, que aconteça em função disso, também é da vontade de Deus. Porque ele responde rápido, né? Responde, e às vezes ele tem o seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Exatamente. Tá? Tem coisas, por exemplo, que as pessoas oram a vida inteira por aquilo. E tem coisas que as pessoas nem oram e Deus já dá. Então tem que levar em conta isso, o tempo de Deus e o modo de Deus. Muitas vezes Deus responde e a gente não enxerga porque não é aquilo que a gente queria. Ele respondeu o contrário do que eu pedi, mas eu quero aquilo e eu continuo E pedindo. depois também nós não E as estamos consequências acostumados a ver a resposta de Deus no dia a dia, nas coisas que acontecem. É. Lembra lá de uma coisa que eu contei para vocês do homem que morava ribeirinho lá, e teve uma enchente e o serviço de meteorologia avisou lá na rádio lá, ó, sai todo mundo aqui da Baixada porque vem muita água aí e vai ter uma enchente. E ele pensou assim com ele, não vou sair não porque eu sou crente, Deus vai me livrar. Não saí. Aí veio o corpo do bombeiro, bateu na porta da casa dele, ó, saí porque vem enchente, ele disse, não vou sair, eu sou crente e Deus vai me livrar. Os vizinhos dele todos saíram, foram lá e falaram com ele. Aí ele falou, não vou sair, eu sou crente, Deus vai me livrar. Veio enchente e matou ele. E dizem que quando ele chegou lá diante de Deus, aí falou, Senhor, mas eu era crente, estava dando testemunho, o Senhor não me livrou? Ele diz, ó, primeiro eu mandei a rádio lá avisar que vem gente, você não deu ouvido. Eu mandei o bombeiro, você não deu ouvido. E eu mandei seus vizinhos, você não deu ouvido. Isso é uma ilustração, né? Até meio inocente, mas é real. Nós nos habituamos a não ver a mão de Deus nas pequenas coisas que acontecem. E a mão de Deus está ali. Nós precisamos de entender isso. Tá bom? Precisamos de entender isso. Então tem o tempo de Deus e o modo de Deus. E só ele sabe o futuro, né? Só. Então, ele não me respondeu, ou ele me respondeu de uma maneira diferente, ou não era isso que eu queria, mas é aquilo que você acabou de dizer. Que bom que ele não me deu. É verdade. Deus também muda a vontade do nosso coração. Né? Eu estou orando por determinada coisa e eu peço para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. E aquilo, conforme vai passando o tempo, eu continuo orando, mas eu vou perdendo aquele sentimento. Eu acho que isso não era bom para mim. Então, a minha oração não vai se transformando. Por isso, tem um versículo. Tem um versículo no livro dos Salmos que eu acho impressionante. As pessoas não entendem muito esse versículo. É o Salmo 37, o verso número 4. Eu acho esse verso impressionante. Ele fala assim: agrada-te do Senhor. O que é agrada-te do Senhor? Tenha prazer em andar de acordo com a vontade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Religião e igreja é prazerosa. É uma coisa prazerosa. E eu sei disso porque eu tirei duas semanas agora de folga e no domingo você vê que coisa ruim. Igreja é uma coisa prazerosa. A gente tem vontade de ir para a igreja. É um prazer ir para a igreja. Tá? Então, agradar-se do Senhor, isso aí é importante. E eu vou. Então, algo que você falou uma coisa muito importante. Um dos papéis principais da oração é mudar o meu coração. É me colocar de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante. E Gálatas trata disso. Quem falou? Jesus fala assim: buscai por lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não vejo irmãos falar com a mais nutrição, sempre que a mensagem vem de acordo com as nossas cidades, dentro da nossa cidade. Mas o caminho não é inverso, tem que ir de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, que aí as nossas necessidades vão ser atendidas. Aí está falando de comida e bebida, né? De vestimento. Só isso tudo da vida. Não. Está falando de vestimento só de vestimentas e comida, né? E é verdade. Mas a verdade é que todas as coisas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa diferente. Uma vez eu disse aqui que Jesus não é a coisa mais importante.
É a única coisa importante. Agora eu vou dizer outra coisa também tão firme quanto essa. É que a única preocupação que vocês devem ter na vida, a única preocupação que devem ter na vida é de fazer o que é certo. O restante, Deus mesmo vai acrescentar. Tenha essa preocupação. E mesmo que você não entenda de início, no final tudo, você não precisa se justificar. Esse negócio de justificar é uma bobagem. Quando você se justifica para alguém que não gosta de você, adianta? Continua falando mal de você do mesmo jeito. Mas para aqueles que gostam de você e conhecem você, você não precisa se justificar, porque eles não vão dar ouvido a coisas ruins a seu respeito. Então, justificar-se é uma coisa inócua. Então, não precisa se justificar, não precisa lutar para defender a você. Não, se alguém está mentindo sobre você, fique quieto. E é por isso que eu gosto tanto de Bíblia. Eu estava falando do Salmo 34, e eu 37, né? Verso 4, né? Agora veja lá no verso 6. Como é bonito o verso 6. O verso 6 é o principal, eu acho, para mim, desse salmo. Certo? Eu acho ele fantástico, porque ele é uma verdade, assim, espetacular. O que diz o verso 6? Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Quem é que fará, Camila? Deus. Mas desde que você faça o que está no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pois é. Agora, se você se acha melhor do que Deus e você mesmo quer defender seus direitos, então vai defender, mas não espere que Deus defenda. Tá? Se você acha que você é melhor para propagar a sua verdade do que Deus, vá defender a sua verdade. Mas não espere que Deus faça. Agora, se você colocar nas mãos de Deus, Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele. confia nele. E o restante? Ele faz. Ele faz. Depois ele faz descanso. E aí descansa. E assim, falar sobre sair da tua justiça como a luz, né? Quer dizer, eu não preciso ficar falando, não, mas eu sou bom, sou isso, aquilo. A luz não tem como se apagar Não. assim, né? Ela aparece. E como o sol ao meio-dia. Fala. Ninguém apaga o sol. Tudo que vai acontecer na nossa vida já está escrito E determina. e determinado. Nada que eu venha fazer possa mudar isso. Não. Não adianta, por exemplo, eu estou orando a Deus para uma determinada coisa. Só que aí, eu, humana, quero que as coisas Seja do seu modo. Não que seja do meu modo, mas eu acho que talvez se eu tomasse determinadas atitudes, poderia fazer com que alguma outra coisa acontecesse. Né? Ou que isso fosse adiantar o caminho, fosse antecipar, que dependesse de mim. Né? E isso não depende de mim. Eu tenho que orar e esperar. Orar e colocar nas mãos de Deus e pronto. E aí eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Então, mas o que é isso? Não? Assim, o que significa isso? Tudo que estiver ao meu alcance. Porque aos meus olhos é uma coisa. Tá certo. Mas aos olhos de Deus é outra. Não, então. Como O que eu está sei ao que- meu alcance? Eu estou doente, o que eu tenho que fazer? Mais um. Procurar um médico. Certo. Eu estou sem emprego, o que eu tenho que fazer? Mandar o currículo. E Certo, mandar o currículo. Certo? E isso é o que está ao meu alcance. Tudo que é humano que está ao meu alcance. Mas todas essas coisas você pode fazer e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Eu vou procurar um médico, mas eu quero que seja da tua vontade. Lá, que ele mostre o que eu tenho. Eu vou procurar um emprego, mas eu quero trabalhar sendo da tua vontade, no lugar que tu quiseres. Isso é visível se você tem essa disposição para obedecer a Deus. É estar feliz com aquilo que Deus tem para você. E Deus, de acordo com a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim: suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Cada uma Ele vai suprir. Agora, Ele conhece o seu coração.
Então é preciso que haja sinceridade e dedicação nele, senão... Ficou um pouquinho mais. Sim, Paulo. Pastor, nessa questão também da necessidade, vai muito de encontro com o que a gente acha que é necessário e o que Deus acha que é necessário. Porque Deus supre as nossas necessidades. Mas aí eu acho que ter um belo carro é uma necessidade para mim, mas não foi suprido, Deus não me deu. Então, assim, também a gente tem que entender qual é a real necessidade da gente. Assim, Eu acho que essas necessidades são mesmo aquelas que são essenciais para eu levar a minha carreira cristã e vencer as provações da vida. O que a gente faz de errado é enxergar, não olhar para isso, a gente olha para a nossa vida, para a nossa trajetória. Mas o que Deus quer é que a gente olhe para a nossa trajetória na vida eterna. É verdade. Busca o reino dos céus. Né? É verdade. Onde a gente tem que acumular tesouro? No reino dos céus. Exatamente. Viver não é muito fácil, mas deveria ser. Só eu me descansar nas mãos de Deus e naquilo que Deus tem para mim. Aceitar o que vem de Deus. Isso seria a nossa vida aqui. Isso é difícil. E então fazer tudo que estiver ao meu alcance, tudo que te vier à mão para fazer, faz segundo as suas forças, diz a Bíblia. E é assim que nós devemos fazer. O fato de, às vezes, você ficar orando não aceitar também a vontade de Deus? Pode ser, mas nem sempre é, geralmente não. Ficar orando é o mandamento da Bíblia, que diz para orar sempre e não se cansar. Então isso é um dever nosso, certo? Mas a nossa oração... Agora, se você ficou orando, você pediu alguma coisa. Não, peraí. Primeiro, eu não disse que a nossa oração é pedir, porque o modelo de oração que nós temos, se você observar os pedidos que tem lá, não tem nenhum que ensina a Deus a fazer nada. Seja feito, pelo contrário, a frase de fechamento é seja feita a sua vontade. Esse é o mais importante da oração. Então, o mais importante da oração é aqui assentar-se e aqui é diante de Deus. Essa é a oração mais importante. Sim, Oswaldo. Uma coisa, pergunta. Essa coisa de nós aceitarmos aquilo que Deus tem para nós e ficar aqui. Tá, eu vou orar, vamos dizer assim, eu vou orar porque eu quero trabalhar na Azul. Eu quero trabalhar na Azul. E vou orar. Aí eu fui lá na Gol. Eu não quero trabalhar na Gol. Eu vou continuar orando, eu não quero ficar aqui. Eu estou trabalhando na Gol, mas o meu objetivo é Azul. Como é que fica essa situação? Eu vou trabalhar, vou lutar até eu conseguir. Aí eu consigo ir na Azul. Né? Sim. O que está errado aí? Está errado é a primeira oração. Você, quando diz eu quero trabalhar na Azul, é a sua vontade. A sua oração deve ser assim: Senhor, tu tens colocado no meu coração esse desejo de trabalhar na Azul. Então, sendo da tua vontade, Senhor, abre as portas. Senão, eu vou entender que é a tua vontade ou outra porta que o Senhor abriu. E fazer a vontade de Deus. Mas eu vejo assim, eu consegui, eu acho que isso, eu coloquei Azul assim, porque... Não, tudo bem. Mas eu acho que é a mesma coisa de alguém que se prepara para fazer direito, ou alguém que se prepara para fazer administração. Quem faz direito? Eu quero estudar direito na escola, no Lar São Francisco. Aí entrou aqui na Uninove. Certo. Na Uninove eu quero estudar direito lá. E quero estudar economia na FGV. Está certo. Eu quero ser administrador, mas eu quero me formar lá na FGV. Eu não quero me formar na Anchieta, mas eu entrei na Anchieta e eu vou batalhar até eu conseguir entrar na Anchieta, na FGV, ou então lá na outra. Então está tudo errado isso. Sim, essa maneira de querer dizer para Deus o que é melhor para mim,
é quem está errado. Esse é um critério nosso. Nós sempre queremos dizer para Deus o que é melhor para nós. Deus é que sabe. Sabe de uma coisa? Eu não sei se vocês se lembram da oração que Davi fez quando ele levou a oferta para a construção do templo. Ele diz assim que tudo recebemos de ti e das tuas mãos tu damos. Uma oração bonita essa. Ele diz: eu estou trazendo aqui ofertas para o templo, porque primeiro o Senhor me deu. No livro das Crônicas, muito bonito, porque primeiro o Senhor me deu. Então, uma coisa importante: confiar em Deus e orar, seja feita a tua vontade. Oração dominical é um modelo importante de oração. Sim, Paulo. Pastor, domingo passado eu estava falando sobre essas respostas negativas de Deus à nossa oração, assim. E aí eu usei um texto, pesquisando, assim, estudando sobre um texto que sempre estava aparecendo, e eu queria saber até se realmente ele se encaixa nisso, até o que o Paulo falou, que é Tiago 4:3, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Quer dizer, a gente pede e não recebe. Mas porque a gente não está pedindo certo, a gente está pedindo para a gente está pedindo para se formar na FGV pelo meu prazer, pelo status, Deus sonho um motivo. Exatamente. Isso aí Deus nega, Deus não deu porque não é para Deus, não é por reino de Deus. Né? Esse texto aí, o ensino dele é o mesmo daquele que o Misael mencionou e que eu mencionei lá no Sermão do Monte. É o mesmo pedir de acordo com a vontade de Deus. É a mesma coisa. Tá? Agora, pedir para minha vaidade, pedir, não receber. Mas vou mandar porque não é nosso assunto hoje. Tá bom? Mas eu tinha uma coisinha essa teimosia. Eu já li algumas coisas, mas tem pouca gente que falou sobre isso. A oração de Jabes. O que é tão diferente das outras? Não tem outras pessoas que dizem a mesma coisa que ele? Olha, gente, Jabes é um personagem que está no livro das Crônicas. E ele foi considerado um homem muito nobre, porque ele orou lá. Mas a oração dele está cheia de erro. Ele não é um modelo de oração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, e eu acho que é no verso 9, não tenho certeza não, enquanto o HD fala aqui, então não sei, mais ou menos por aí. Deve ser Jabes, porque deve estar com Z aí. Está com Z? Então é Jabes. Então é 9 e 10. Fala-se que ele foi considerado mais nobre que os demais, porque ele orou a Deus e pediu: Senhor, oxalá estendas as minhas cordas, alargues a minha tenda, tal, etc. Mas um dia desse eu vou pregar sobre Jabes, porque esse não é um modelo de oração. O modelo de oração que a Bíblia tem para nós é a oração dominical. Não é esse não. E esse aí está cheio de coisas equivocadas. Mas eu acho incrível que Deus concedeu. Isso concedeu, não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu uma vez respondi para a Edna que Deus pega as nossas orações tortas. Faz certinho. Não é por causa das nossas orações que Deus nos atende. Às vezes é apesar delas. Porque eu não pedi. Então, às vezes é porque o Espírito Santo, a palavra sobre oração é Romanos capítulo 9, capítulo 8, que diz assim: nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, isso é o que há sobre oração, é o fato sobre oração. Ninguém sabe orar. E é por essa razão que, ao orarmos, nós falamos: nós não estamos orando em nosso nome.
Nós estamos orando em nome de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele sim tem mérito diante do Pai. E Ele sim sabe o que é correto diante do Pai. Tá certo? Mas nós não. E a oração de Jabez não é um modelo de oração. Um dia desse vou pregar sobre ela. Pastor, eu estava tentando falar que essa teimosia do sujeito direito, sempre eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que a vontade dele prevaleça, então está contra, está escrito em Gálatas 2:20, primeira parte. Mas não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Está subordinado a Ele. Cada homem traça os seus caminhos, não é? Nós traçamos os nossos caminhos, os nossos objetivos, né? Eu quero determinada coisa, então eu vou me preparar para essa coisa. Eu coloco na mão de Deus para que Ele veja o que é melhor para mim. Não é? Eu não posso fugir dos meus desejos. Só eu tenho que tomar um cuidado. Isso que você está falando é verdade. A linha é tão tênue que eu tenho que sempre ir lá e voltar aqui. A Bíblia diz que, assim, que o coração do homem traça os seus planos, mas não termina aí o versículo. O versículo termina assim, mas a resposta certa dos lábios. Pastor, para eu saber que é a resposta definitiva de Deus, né, é uma resposta clara, assim, eu vou me sentir, não sei se a palavra certa é realizado, mas eu vou sentir aquilo no meu coração, que aquela é a resposta definitiva de Deus. Assim, eu não vou ficar em dúvida se aquilo é